como multiplicar esse pouquinho de fermento e fazer 6 pães? Bora lá que eu vou te ensinar. Vamos fazer umas contas, ok? Eu vou contar para você que eu alimento o meu fermento na proporção 1, 2, 3, certo? Significa uma parte da isca, duas partes de água e 3 partes de farinha, ok? Eu sei, pessoal, e isso vocês acreditem, que na minha proporção de fazer pães, que eu uso 30%, eu começo com 25 gramas de isca de levain, ok? 25 gramas é para cada pão rústico que eu vou fazer, eu uso 25 gramas de levain, certo? Porque eu uso na minha receita 30% de levain, tá? Aí, eu vou precisar de 2 vezes isso de água e 3 vezes isso de farinha, ok? Mas eu tô dizendo para vocês que eu vou fazer 6 pães, certo? Então, eu preciso multiplicar a quantidade de isca para um pão vezes 6, que dá uma quantidade de 150 gramas de levain. Então, aqui é isso que eu tenho. Eu tenho, então, 150 gramas de levain. Essa quantidade é suficiente para eu alimentar na proporção 1, 2, 3 e ter levain suficiente para fazer 6 pães. Então, eu preciso fazer vezes 2 a quantidade de água que eu vou usar na minha receita. E vezes 3 a quantidade de farinha de trigo que eu vou usar na minha receita. Claro que se você trabalhar com outra proporção, você vai ter que multiplicar de forma diferente. Mas então, nós teremos 150 gramas de isca ativa, teremos 300 gramas de água, que eu já pesei aqui, e teremos 450 gramas de farinha, que eu também já pesei aqui. Então, minha gente, agora é só misturar e deixar dobrar de volume. Temperatura ambiente é muito importante, ok? A temperatura ambiente recomendada é na faixa de 25 graus, ok? Dessa forma, esse fermento alimentado vai dobrar de volume no intervalo entre 4 a 6 horas. E aí já pode entrar na massa do meu pão. Tudo certinho? Bora tirar um print aí? Então, agora vamos começar. A primeira coisa é pegar o nosso levain. Veja lá como ele está. Bonito, cheio de teias, forte, prontinho para entrar aqui na nossa receita. Então, vai lá todo ele para o pote. Gente, se isso for a sua isca mãe, você tem que deixar uma reservinha de segurança. No meu caso, não é. Eu tenho mais fermento dele na geladeira, ok? Então, aqui no bowl, 150 gramas de levain ativo, que eu vou adicionar 300 gramas de água. O objetivo aqui é fazer 6 pães rústicos. Então, vamos dissolver esse fermento na água para facilitar, né, o trabalho das leveduras, para facilitar a contaminação. E então, adicionamos a farinha. E agora tudo pronto. Veja só, dissolvido grosseiramente. Olha que belas bolhas. Agora, então, a gente entra com a farinha. Farinha branca, de boa qualidade. Farinha forte, que vai suportar todo o processo de fermentação. E vamos misturar até obter uma massa homogênea. Prontinho, agora é só tampar e deixar fermentar. Quando tiver no ponto, eu mostro para vocês. Tchau! Então, vamos lá, deixa eu mostrar para vocês. Olha só
como ele subiu, como ele fermentou. E deixa eu mostrar aqui dentro a atividade dele para vocês. Vamos lá, vamos abrir aqui um miolinho. E olha que lindo. Então, mais que dobrou, já tá pronto para entrar na minha massa. Tá gelado, tá lindo, 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 lindo. Fala a verdade. Então, vamos lá, vamos fazer pão.